damos sequência, portanto, muito boa tarde, mais uma vez temos aqui uma Smart Discussion. Hoje temos connosco dois especialistas que dispensam apresentações, além de amigos e antigos colegas da pós-graduação em Estudos Europeus, aliás, em Ciência Política na Católica, o Henrique Brunet e o Paulo Santo. Portanto, ambos têm atividades profissionais intensas nas suas áreas, mas têm também na área dos Estudos Europeus e do conhecimento da Europa um conhecimento bastante profundo que nos traz aqui hoje. Portanto, esta é uma Smart Discussion que se enquadra dentro daquele ciclo que temos vindo a fazer há já 4 anos, como sabem. Na semana passada celebrámos a Smart Discussion 125. Esta semana, já agora, só por curiosidade, vamos ter na próxima sexta uma sessão um bocado diferente, pronto, mas quem puder estar, agradeço, vai ser muito simpático, que é a leitura de poemas da primavera, que é sempre uma espécie de compromisso com esta estação fantástica, que muitas vezes não é tão fantástica quanto isso em termos de tempo, mas apesar de tudo é sempre muito positiva. 2 a 8 vamos ter uma sessão também muito interessante sobre liderança, com dois conhecidos responsáveis de 2 escolas de referência, a professora Fátima Carioca, que é a Dean da AES, que é uma conhecida escola de gestão e que tem feito um trabalho notável, sobretudo na área da formação de executivos de alto nível, e também o professor Castro Carvalho, que já passou por várias escolas, mas neste momento é o diretor dos que tem Executive Education. Portanto, eles vão, de facto, ter connosco uma sessão que eu penso que também é muito interessante. Mas pronto, mas voltando à sessão 2, a ideia, como é habitual, é termos 2 momentos, portanto, o Henrique primeiro e depois o Paulo vão-nos apresentar a sua visão e aquilo que, na sua opinião, são os principais tópicos que neste momento se colocam em relação ao futuro da Europa. E depois temos aqui uma sessão, uma discussão entre todos, que eu procurei moderar. Agradeço que quem estiver interessado em colocar questões que faça levantar a mão, e eu próprio também sugerirmos dois. Henrique, passo a palavra, depois ao Paulo e depois continuamos. Muito obrigado a todos. Jaime, muito obrigado. Antes de mais, deixa-me dar-te os parabéns, porque todos nós fomos assistindo ao nascer destes encontros. Alguns de nós já participamos mais do que uma vez, e é raro, não é assim tão frequente quanto isso, conseguir fazer as 3 coisas que conseguiste aqui neste grupo, que é ir juntando cada vez mais pessoas, ir mantendo o interesse e começar uma ideia original e mantê-la, e não ser apenas um one-off, uma coisa que acontece uma vez. Casualmente, e portanto já muitos Muito parabéns. obrigado. Eu acho que Ah, isto é um projeto de todos, está bem? Muito obrigado. mas olha, por teres conseguido ser um projeto de todos, é exatamente parabéns. Outra coisa, apesar de tudo, dizer, antes de começar, dar aqui um abraço especial ao Paulo Santos, com quem eu converso sobre assuntos europeus há vários anos. E antecipo já, reconhecendo ao Paulo, que estou hoje em dia, desde que nos encontramos há 25 anos, para aí quase, mais ou menos. Estarei hoje, eu acho que acontece esta semana e isso acontece muito a quem vai para Bruxelas, estarei mais realista, ou seja, estou muito menos a discutir o euroceticismo ou não, muito mais preocupado em discutir a partir do momento em que estamos onde estamos, como é que tiramos todos o melhor partido possível da União Europeia. Ou seja, eu acho que quem vai para Bruxelas discute muito mais as políticas do que o contexto, do que o enquadramento constitucional. E é aí que eu queria ir. Eu vou-vos poupar, até porque, enfim, a plateia é subejamente conhecedora, vou aqui pegar em 2 ou 3 ideias que acho que são provocadoras para discutirmos um bocadinho depois. E a ideia principal, em termos de provocação, que eu queria aqui lançar é a seguinte: eu acho que nós temos que olhar para a União Europeia e perceber que os pressupostos essenciais da União Europeia, e vamos chamar a União Europeia a tudo o que houve para trás, senão vamos estar muito complicados em cada momento a chamar de coisas diferentes, e portanto, simplificando, chamando a União Europeia aos tempos da Comunidade Económica Europeia, etc. Os pressupostos da União Europeia nestes últimos 2, 3 anos mudaram radicalmente. E a Europa, ou o mundo para o qual a Europa existia, eu aqui dividiria em 2 momentos, pré-89 e pós-89. O mundo para o qual a Europa existia desapareceu 2 vezes. Desapareceu o mundo pré-89, precisamente em 89, não é? Ou seja, uma Europa construída primeiro para garantir a paz e depois para garantir o reforço económico dos países da área ocidental da Europa e garantir que ficavam no lado democrático algumas das democracias que foram surgindo. Depois temos a Europa pós-89, que começa por ter a adesão começa por ter a adesão dos países que tinham sido neutros durante a Guerra Fria, não precisavam de o ser. E esse momento eu acho que é importante lembrarmos porque é que houve aquela adesão dos nórdicos nessa altura. Acaba a necessidade de terem que ser neutros. E essa Europa do pós-89 durou, grosso modo, até
enfim, até à Covid ou talvez até à invasão da Ucrânia. Isto não é exatamente uma fronteira exata, mas durou algures até aqui. Uma Europa que vivia convicta, nestes últimos anos, basicamente de esperança. Tinha o Ocidente ganho a Guerra Fria, o modelo económico triunfante era o modelo económico em que nós vivíamos, era um modelo que estava disseminado pelo mundo e nós acreditávamos na paz pelo comércio. E tanto acreditávamos que, apesar dos Estados Unidos manterem o hard power, nós fazíamos gala em sermos o soft power, isto é, os Estados Unidos precisavam de hard power, mas a nossa influência no mundo era o nosso soft power. E a ideia de ameaça era uma ideia bastante ausente. Aquilo que nós notamos agora é completa transformação disto. A Europa em que nós estamos a viver neste momento é uma Europa em que a palavra mais presente nos documentos, nos discursos, é uma Europa que procura segurança, ou seja, que sente que não tem segurança. E isso é uma transformação enorme. Passámos da convicção de que éramos um modelo vitorioso que se expandia e que liderava economicamente, ou pelo menos, enfim, tinha pujança económica, liderava no modelo económico, para uma situação de nos sentirmos ameaçados. Se formos ver, a Teresa Golão partilhou no grupo, antes desta conversa, no fim de semana, partilhou aquilo que são as linhas gerais do que se pensa que vai ser o relatório apresentado. É um dos dois relatórios que vai ser apresentado nos próximos tempos sobre o futuro da Europa. Um é do ex-primeiro-ministro italiano Enrico Letta e é este que a Teresa partilhou, e depois virá um do ex-primeiro-ministro Mário Draghi, que é sobre competitividade. Enfim, ironia à parte de serem dois ex-primeiros ministros italianos a quererem dizer à Europa que caminha que deve seguir para ter sucesso, a verdade é que são dois documentos, ambos esperam que sejam dois documentos que venham falar sobre como revitalizar a Europa no momento de ameaças. E as duas ameaças são duas ameaças que a Europa não sentia. A ameaça à sua segurança física, geográfica das suas fronteiras, que nasce com a invasão da Ucrânia, e a Europa tem esta percepção. Eu acho que nós de vez em quando temos que nos lembrar que nós aqui, nesta ponta do Atlântico, esta ponta da Europa junto ao Atlântico, sentimos essa ameaça de uma forma mais difusa, temos sido muito aliados da Ucrânia, mas não achamos, não sentimos que estejamos a nossa geografia, as nossas fronteiras em perigo de uma potencial ameaça russa, mas se fôssemos bálticos, se fôssemos polacos, ou mesmo se fôssemos suecos ou finlandeses, a nossa percepção da realidade e da ameaça era substancialmente diferente. Isto é inteiramente novo para a Europa nas últimas décadas. E do outro lado, a questão da segurança económica. Nós passámos da convicção que, pelo que faríamos comércio internacional e que isso traria prosperidade para todos, para uma ideia de que, pelo contrário, neste momento o nosso comércio, a nossa visão de uma economia aberta é-nos desvantajosa, é perigosa. Eu estou aqui a deixar de lado o que é que eu concordo ou não, estou só apenas a fazer o retrato daquilo que me parece que é o retrato que se faz em Bruxelas e nas capitais europeias. E, portanto, achamos que o modelo económico em que nós temos vivido nos põe em risco e, portanto, estamos a querer revertê-lo. E, portanto, passamos de um mundo em que não há ameaças à segurança física e não há ameaças à segurança económica para acharmos que vivemos num mundo em que há ameaças à nossa segurança física e que o modelo económico é uma ameaça à nossa segurança económica. E por isso nós vemos, há um documento feito pelo European Policy Center que lista bem isto, que é as seguranças que hoje em dia a Europa quer. A Europa quer segurança alimentar, segurança de fronteiras, segurança relativamente aos imigrantes, segurança energética, segurança em relação às matérias-primas críticas. A lista de security que a Europa quer é enorme e mostra, de facto, um continente preocupado. E, portanto, isto nos dois lados, na economia e na questão física. E agora aqui apenas uma nota, e isto é uma ideia para explorar. Aquilo que me parece é que nós temos estado nos últimos tempos muitas vezes a falar sobre os populismos e como votam alguns eleitores em partidos populistas, mas na verdade, se pensarmos um pouco mais friamente, os não populistas também estamos a pedir aos sistemas políticos que nos deem aquilo que os eleitores dos partidos populistas estão a pedir de uma maneira diferente, isto é, segurança. Se excluirmos de alguns dos eleitores populistas que são genuinamente xenófobos, racistas, etc., mas pensarmos em alguns dos eleitores que estão com medo, que estão a sentir que estão a perder o mundo que lhes era familiar e estão a acreditar que é possível recuperar esse mundo com soluções simplistas, na verdade nós também estamos a pedir proteção. E esta é a transformação. Talvez aquilo que seja mais
preocupante é faltar-nos uma mensagem de esperança. Isto é, alguém que nos diga que há um caminho que é bom, que é positivo, e não que nós precisamos de ser apenas protegidos. Essa parece-me talvez a nota mais preocupante. E com este tom nada otimista, termino esta provocação inicial. Muito bem, passo então ao Paulo e depois teremos, obviamente, tempo para depois ter questionamentos de todos. Paulo. Bom, muito obrigado, Jaime. Muito obrigado por mais este convite. E eu vou um bocadinho abundar no sentido daquilo que disse o Henrique, dar-te mais uma vez os parabéns. Eu acho que já te dei tantas vezes os parabéns, Muito, não, fazes não há uma necessidade de dar. conta, Muito bem, obrigado. mas de facto isto é notável o que tu consegues fazer. Aliás, há já um grupo que discute o mistério da tua capacidade para fazer o que fazes, que é Muito bem. totalmente é fantástico. Parabéns e, sobretudo, porque a maior parte, enfim, com exceção do dia 2, a maior parte destas conferências, destas conversas, são de facto muito interessantes e com gente que eu acho que vale a pena ouvir. Não, a 2 também é muito E interessante. também nos crias um problema, porque nos obrigas a ter mais, a dispor de mais tempo, que nós muitas vezes não. Exatamente. Portanto, e também já agora agradecer a todos o tempo que dispõem para estar aqui um bocadinho a falarmos. Enfim, e ainda um abraço ao Henrique e dizer que, de facto, enfim, eu não sei, eu acho que vocês não perceberam aquela menção inicial dele, mas quando eu o conheci, há já de facto há algum tempo, ele vai dizer que não era, mas era um empedernido eurocético. E agora é um realista europeísta. Pronto, onde a coisa esteve. Ora bem, eu se calhar vou fazer uma coisa bastante diferente. Eu vou começar por falar do futuro da Europa, falando do mundo em primeiro lugar, e tentando fazer aqui uma espécie de percurso por aquilo que se passa no mundo. Afinal, o que é que se passa no nosso mundo hoje em dia? E nós estamos, de facto, numa transição, e é uma transição, e já vou, obviamente, ao futuro da Europa, no fim destas palavras que agora vou enunciar, mas nós estamos a viver uma transição entre a idade contemporânea, enfim, naquela, naquelas categorias que conhecemos, com a pré-história antes da escrita e depois da escrita, várias idades, a antiguidade, a idade média, a idade moderna, a idade contemporânea, e estamos neste momento a entrar numa outra idade qualquer. E há muita gente a tentar defini-la e a dar-lhe uma designação qualquer, chamar a idade de qualquer coisa. Eu gosto de chamar, acho que é talvez, na minha opinião, aquilo que a caracteriza, a idade do espetáculo, a era do espetáculo. Nós vivemos hoje um mundo de espetáculo. Tudo é espetáculo, tudo é transformado em espetáculo. A começar pelas guerras. Aliás, tivemos ontem e anteontem justamente esse exemplo. Uma guerra serve de espetáculo. Todos os telejornais, toda a gente no mundo inteiro está a assistir em direto à guerra, ou pelo menos àquilo que nos é permitido ver da guerra, e vivemos um espetáculo relativamente a tudo. Vivemos ao mesmo tempo também um mundo novo, que é o mundo dos comentadores. Mas isto é uma característica e é uma situação basicamente portuguesa. Eu acho que há poucos países que tenham tantos comentadores como nós temos. Agora parece que vai haver uma série deles novos e, portanto, qualquer dia há mais comentadores que espectadores. Toda a gente comenta tudo. É um bocadinho como aquela versão segundo a qual hoje em dia toda a gente escreve livros e há mais gente a escrever do que a ler. Portanto, também, enfim, portanto, numa realidade nova, uma realidade que tem muito a ver com a aceleração da inovação, da técnica, a transformação do nosso mundo. E há aqui duas ou três coisas que eu queria fazer referência. Aliás, o Henrique já falou também disso, porque de facto até 1945 o ser humano não tinha nenhuma capacidade, não era capaz de destruir o seu planeta, esta nave espacial em que vivemos. Não era capaz, não tinha recursos, não tinha capacidade de o fazer. Bom, hoje em dia já tem, passou a ter, desde 1945. Enfim, hoje em dia não sei quantas ogivas nucleares estarão instaladas pelo mundo fora, sei que a Rússia tem à volta de 13 mil ou 14 mil, enfim, somando todos os arsenais nucleares, alguns ainda por cima novos a surgir, teremos de facto uma capacidade certamente de destruição maciça e de destruição da nossa própria espécie. Enfim, é algo muito curioso, e mais curioso é o facto de se falar disto com uma grande à vontade, neste mundo de espetáculo, falar da destruição, enfim, de uma catástrofe nuclear, de um holocausto nuclear, parece que é normal. Eu acho estranho, aliás, ontem falei disso, mas depois também inventámos outra coisa, inventámos em 1956, é desde 56 que isso vem, a inteligência artificial. As bases da inteligência artificial vêm dessa altura e ela tem vindo a evoluir. Há uma grande discussão na comunidade científica, enfim, nos peritos nesta matéria, sobre até que ponto é que isto representa um perigo para a espécie humana ou não representa, mas o facto de já haver discussão sobre isso já me preocupa muito.
Eu lembro em criança, eu leio muitos livros de ficção científica sobre isto, enfim, a emergência de entidades inteligentes artificiais, criadas artificialmente, todos, enfim, ou pelo menos uma parte de nós certamente vimos o 2001 Odisseia no Espaço, e tudo isso está agora, estamos a viver essa realidade. Bom, eu diria, forçando certamente o tom, mas pondo a questão justamente nesta nova era, que é completamente diferente de todo o resto que vivemos até agora, que se calhar o homem, ou melhor, o homem pode ter lançado as bases da continuação da seleção natural, dando um salto quântico, se quisermos, na evolução das espécies e criando a espécie que já nos vai substituir. Enfim, mais uma vez, é uma discussão que vale a pena ter, não é para aqui, mas é só para mostrar até que ponto é que esta é uma nova era. E esta também é a era de uma coisa que eu gosto muito de evocar, são as falácias, as várias falácias em que nós vivemos, em que nós estamos mergulhados, e em que esta técnica toda nos mergulha. Bom, a falácia, bom, eu vou só enunciar as falácias mais ou menos assim ao calhas. A falácia do espantalho. Bom, a falácia do espantalho é que, no fundo, eu lembro-me que isto foi dito há muitos anos por um líder do Partido Comunista, já não me lembro quem foi. Não sei se foi o Jerónimo de Sousa, foi alguém, mas alguém falou disso. Disse assim: bom, o meu partido propõe umas políticas, faz umas propostas, e depois a oposição, os outros entretêm-se enfim, a inventar espantalhos à volta dessas políticas, e depois criticam o espantalho, não criticam a política. Esta falácia do espetáculo é hoje usada muito na política. Nós criticamos uma política qualquer, caracterizando-a da forma que nós achamos, até se calhar, se quisermos de má fé, obviamente, não estou a dizer que todos o façam, da forma mais fácil de criticar. E, portanto, a falácia do espetáculo está muito presente nesta nova era do espetáculo. A falácia do exagero, exageramos sobre aquilo que queremos caracterizar para dizer bem ou para dizer mal. A falácia do tu também, ou seja, tu também fizeste isto, tu também fazes aquilo, portanto, o que eu faço é desculpável. E, portanto, a responsabilização que seria inerente enfim, à vida política, à vida pública, à nossa vida em sociedade, está permanentemente presente. Depois a conhecida falácia da composição, não é? Nós da parte para o todo e do todo para a parte. A falácia da culpa foi tua, por exemplo. A falácia do falso escocês, ou do verdadeiro escocês também. Mas a falácia do verdadeiro escocês começou na Escócia, como se percebe, mas pode ser aplicada a Portugal, não é? Há 1.200.000 portugueses, e desculpem eu falar de política, mas a política faz parte das nossas vidas. Há 1.200.000 portugueses que votam no Chega, mas não são verdadeiros portugueses. Há não sei quantos portugueses que dizem isto, mas não são verdadeiros isto e não são verdadeiros aquilo. Ou seja, nós usamos essa falácia também. E depois, finalmente, aquela que me preocupa mais de todas, há outras, mas aquela que me preocupa mais de todas, que é a falácia daquilo que eu chamo a falácia do manicaísmo, ou seja, do preto ou branco, a falácia do ou como a única hipótese, ou isto ou aquilo. Às vezes as coisas têm muitas cores, muitos matizes, e neste caso nós vivemos muito isso, vivemos cada vez mais isso. Isso leva à condenação de qualquer solução moderada para qualquer problema complexo. Ou seja, o bom senso, o equilíbrio, as soluções justas, as soluções corretas, são muito difíceis de alcançar, justamente porque hoje em dia tudo é bom ou é mau. E eu até costumo dizer, exagerando um bocadinho também, que nós hoje em dia tendemos a ter uma opinião antes de discutirmos os assuntos. Depois discutimos, mas como já temos a opinião feita, é mais difícil chegar a conclusões. Mas, portanto, isto é para dizer que todas estas falácias, esta era em que vivemos, com tudo isto que é alimentado pela idade do espetáculo, é alimentado pelas redes sociais, é alimentado pela comunicação social, é alimentado por esta profusão de fontes que nós já não conseguimos identificar. Eu ainda sou do tempo em que nós definíamos as fontes, determinávamos as fontes e trabalhávamos sobre elas. Hoje em dia é quase impossível, mas isto, no fundo, torna muito difícil evitar o radicalismo, torna muito difícil evitar o excesso, torna muito difícil evitar as soluções rápidas, fáceis, prontas a usar, em detrimento das boas soluções. Aliás, costuma dizer-se que sempre que há radicalismo, talvez o melhor exemplo são as revoluções. Há também aquela célebre expressão que as revoluções comem sempre os seus filhos. É verdade, são radicais, são soluções radicais. Bom, isto, no fundo, tem a ver com uma questão muito simples, que é a questão, e agora desculpem eu, mais uma vez, exagerar, estou, no fundo, aqui a usar a falácia do exagero, mas nós vivemos num mundo onde ainda há muita estupidez. A ideia da estupidez não é uma ideia nova. E eu vou lembrar um filósofo alemão, um filósofo dos anos 30, ele morreu, acho que em abril de 45, foi morto num campo de concentração, chamava-se Boenhof, coisa assim, e era um teólogo alemão que se opunha ao nazismo e que combateu o nazismo ativamente, etc, etc.
o que também mostra até que ponto é que, bem, em primeiro lugar, é preciso muita coragem nesses momentos para o fazer, mas até que ponto é que, de facto, as atitudes corajosas contra a estupidez são tão perigosas. Só para dizer isto, este senhor, Dietrich Bonhoeffer, de facto, ele escreveu ele a certa altura escreveu, tem um livrinho, fala da estupidez e diz que não há. O mais perigoso no mundo e o mais perigoso para as sociedades não é o mal. O mal, que era o nazismo, naturalmente, não é o ovo da serpente. O mais perigoso para a nossa vida, para as sociedades, é a estupidez. Porque pelo menos o mal é uma coisa que nós sabemos, é que sabemos que é mau. Quem faz o mal sabe que está a fazer o mal, ou se não o sabe, o mal é evidente. A estupidez é mais difícil, é mais capciosa, é mais dissimulada e torna a vida muito mais complicada. E depois, quem não age em momentos de estupidez, em momentos de risco e em momentos de perigo, é também responsável, devia ser também responsável pelos resultados e por aquilo que acontece. Ele tinha uma frase, a propósito disso, qualquer coisa do género, quando um carro sobe uma calçada e ameaça atropelar uma série de gente. Bom, o meu papel como teólogo, o papel dele, não é exclusivamente o de enterrar os mortos, é de, se puder, intervir e evitar que isso aconteça. Portanto, ele escreveu sobre a estupidez e eu gostava de lembrar uma outra frase que mostra bem até que ponto é que a estupidez está presente em momentos perigosos. Foi aquilo que, não ele, mas Churchill disse, ainda antes dele, a propósito. Bem, eu vou ler a frase, eu tenho aqui a frase escrita, e era, porque esta frase eu não conseguia decorar, tudo tende para a catástrofe e o colapso. Tudo tende para a catástrofe e o colapso. Todos nós andamos à deriva, numa espécie de estúpido transe catalíptico. Mas os problemas são muito difíceis. Temos de tentar medir o infinito e pesar o improvável. Ora, isto foi há 100 anos antes da Primeira Guerra Mundial. Nós estamos 100 anos depois, aliás, mais de 100 anos depois, e estamos outra vez à deriva, numa espécie de transe, enfim, face a problemas muito difíceis e a ameaças que são muito maiores do que há 100 anos, porque há 100 anos não havia essa capacidade autodestrutiva. Bom, e o que é que tudo isto tem a ver com a Europa? Diz o Jaime, já tentado por eu estar a falar tanto tempo. Não, não, à vontade, por favor. Muito O que é gosto. que isto tem a ver com a Europa? Bom, tem tudo ou nada. Tem tudo. O Henrique pôs a questão no ponto certo. O ponto certo são as políticas. Ou seja, a Europa são as políticas europeias, sem dúvida. São aquelas políticas que hoje nos permitem viver num espaço integrado, com regras, com instituições, com princípios muito óbvios e fortes e importantes, que são também os princípios daquilo a que nós chamamos a civilização ocidental, mas é tudo ou nada, tem a ver com a Europa ou não tem, conforme a forma como nós olhamos para a Europa. Se nós considerarmos que a Europa é uma boa ideia, é alguma coisa que melhora as nossas vidas, que protege os países mais fracos, servindo simultaneamente o interesse dos países mais fortes. Eu julgo que é aquilo que nós devemos pensar. Então, temos uma visão e achamos que isto tem a ver com a Europa, porque devemos evitar a estupidez na gestão das coisas europeias. Ou se acharmos que a Europa, a construção europeia, a União Europeia é um perigo para as velhas nações soberanas e para aquilo que elas eram no passado, sendo postas em causa desta forma, bom, então aí não tem nada a ver, porque aí, de facto, a ideia é acabar com ela. Mas falemos só muito rapidamente sobre isso. Bom, essas velhas nações soberanas, é como quando falamos do passado. E quando evocamos o passado e os bons tempos, mas quais bons tempos? Eu sei, que ainda quer, não, já falámos disto tantas vezes, que isto é, desculpa não agora estar a ser cansativo e repetitivo, mas a verdade é que nunca apesar de tudo, o ser humano e a humanidade nunca conseguiu fazer tanta coisa boa como faz hoje. Nunca conseguiu tirar tanta gente da pobreza como tirou hoje. É verdade que nos últimos anos há uma deriva, digamos, de desigualdade e que tem que ser combatida. Porque o risco é chegarmos a um ponto em que isso provoque justamente mais excessos, mais revoluções, mais destruição daquilo que conseguimos construir. Mas a questão é saber até que ponto é que a construção é uma revolta contra esse passado. Porque a construção europeia também, e a sua gênese, não vos vou amassar, também já explicou, todos vocês, todas as pessoas que aqui estão, Sim, sim. não, são pessoas muito informadas, mas a verdade é que a história da Europa é isso, é a negação desse passado que nós não queremos voltar a repetir. Há aquela velha expressão do Santayana, não é? Como é que ele se chama? O filósofo americano, que dizia isso, que dizia se nos esquecemos do passado, vamos repeti-lo, estamos condenados a repeti-lo. Nós não queremos repeti-lo. Por isso fizemos a União Europeia. Façamos um pequeníssimo exercício de contrafactual. O que é que seria a Europa, o que é que seria Portugal sem a União Europeia? A
Eu sei que há livros, eu sei que há teses, também já li muitas, que dizem, não, nós dependemos muito dos fundos, isto de ter fundos só fez mal a Portugal. Mas, desculpem lá, só que se calhar já nos foi mal. Agora, ter dinheiro que podemos usar bem, que podemos canalizar para as reformas necessárias, como fizeram outros países europeus, não é uma coisa boa, é certamente. Mas eu não quero falar dos fundos, eu quero falar do mercado interno. Estaríamos melhor na Europa sem o mercado interno? O crescimento do PIB da Europa, de acordo com os estudos mais recentes sobre o mercado interno, fala em 8, 9% a mais de PIB graças ao mercado interno. Bom, mas está bem, se calhar com menos 8 ou 9%, mas com mais soberania estaríamos melhor. E a cooperação judiciária e policial no seio da União Europeia? O facto de as nossas polícias, os nossos juízes, as nossas autoridades cooperarem permanentemente nessa matéria. Porque quando se detectam problemas no Parlamento Europeu, ou quando se detectam problemas em várias jurisdições, é graças a esse trabalho e a esse esforço, que é muitas vezes invisível. Quando se evita muitos atentados na Europa, porque acreditem, evitam-se muitos, e há muitas ameaças, a diferença é maior, é cada vez maior entre aquilo que é tentado e aquilo que é verdadeiramente perpetrado na União Europeia. Não quer dizer que não volta a acontecer. Há sempre um momento em que não é possível evitar uma dessas catástrofes, mas é graças a essa cooperação europeia. E sem o Erasmus, e sem a solidariedade, e etc, etc, etc. Portanto, eu sou um europeísta, assumo completamente, e olho para esta era das falácias e pergunto-me que falácias são estas que nos impedem de olhar para a Europa e discutir as suas políticas e não ir discutir conceitos mais ou menos genéricos. Apenas uma última referência a uma questão de fundo, uma questão complexa, uma questão difícil de resolver, que é a questão dos refugiados e da imigração, que está neste momento em cima da mesa e que levou, por exemplo, um senhor muito simpático chamado Farage, ainda agora há 2 dias, voltar a dizer uma coisa que ele diz há uma data de anos. A Europa vai acabar, está para acabar, isto já vai durar pouco, felizmente, vai haver uma eleição em junho e, enfim, os tais radicais do tal OO vão tomar conta disto. Pronto, portanto, desculpem lá esta deriva, mais ou menos, enfim, Muito bem. fabulatória, mas aqui fica só. Pronto, então vamos iniciar aqui uma discussão entre todos. Pronto, ninguém levantou a mão, mas eu vou tentar, de certa forma, fazer com que algumas pessoas falem, para tornar isto mais dinâmico. E vamos fazer hoje, se calhar, um bocado diferente. Nós temos aqui connosco a Patrícia Picadilho, que é uma pessoa que tem também feito um trabalho bastante grande na área das relações nacionais e também no âmbito e que está em Moçambique há já alguns anos. Não sei, Patrícia, que perspectiva é que tem de Moçambique sobre a Europa, sobre Portugal? Quer-nos transmitir alguma nota, fazer alguma questão ao Henrique e ao Paulo, de uma forma breve? Muito bem. Está sem som, Patrícia, tem que. Não. Muito bem, Conseguem ouvir-me? ouvimos perfeitamente. Ok, então obrigado, Jaime. Eu não vou repetir os elogios a este exercício, que é excelente. Já estamos aqui. Também aqui os nossos 2 amigos, quer o Henrique, quer o Paulo, velhos companheiros destas lutas europeias. Eu gostei imenso de os ouvir, como sempre. Acho que têm, ou seja, partilharam aqui visões super interessantes sobre a Europa. Eu sou, e sempre fui, fiz toda a minha carreira um bocadinho ligada aos assuntos europeus e, portanto, sou uma europeísta convicta. Mas gostava só de fazer aqui uma pequena nota, ou seja, quando se fala do futuro da Europa, temos obviamente que ver a Europa enquadrada no mundo e de alguma forma, vivendo há quase 7 anos fora da Europa e concretamente em Moçambique, torna-se muito claro o grau de irrelevância que a Europa vai tendo e vai, digamos, consolidando fora daquilo que é o espaço europeu e possivelmente ali o espaço da vizinhança, ou seja, para países como a África, para países como Moçambique, inseridos aqui em contextos regionais completamente diferentes, na África Austral e por aí afora, digamos que a Europa é quase uma miragem, ou seja, é algo que de facto, do ponto de vista, se quisermos, daquilo que é o cidadão comum, é uma espécie de paraíso almejado. Toda a gente gosta de ir para a Europa estudar, viver, tem um padrão obviamente completamente diferente. Agora, daquilo que é, se quisermos um bocadinho, a correlação de forças com outros players internacionais que jogam muito a sua influência em África, fica ou vai ficando irremediavelmente para trás. Isso é uma coisa que é absolutamente notória e com o passar dos anos, ou seja,
Eu, quando cheguei aqui a Moçambique em 2018, isso começava a ver-se, era um processo que tinha começado em 2016, com as dívidas ocultas, e hoje é absolutamente notório. Hoje somos de uma imensa irrelevância. Enquanto Europa, ou seja, enquanto União Europeia, e, de facto, quem consegue, de alguma forma, ter aqui um papel mais preponderante são as tais velhas referências a países da Europa Ocidental, a França, o Reino Unido, um pouco a Alemanha. Bom, e isso é uma coisa que eu acho que tem que ser muito pensada. Há muito tempo que se pergunta qual é que é o papel da Europa enquanto Europa no contexto mundial, até porque é efetivamente um dos principais doadores, é um player muitíssimo importante do ponto de vista do comércio internacional, mas efetivamente do ponto de vista político não vale nada, não vale muitíssimo pouco. E acho que isso é uma questão que nos devemos todos questionar, sobretudo quando percebemos que os players que aqui têm importância são, sobretudo, países que se posicionam contra este modelo de civilização ocidental e que torna enfim, tão complicado e tão inquietante este mundo de hoje. E era basicamente isto. Obrigadíssima. Pronto, então agora hoje vamos tentar ter aqui outras pessoas diferentes também, para, de certa forma. A Ana Rodrigues Gonçalves está na FCT, portanto, na Universidade Nova, e lida muito com a Europa, com fundos comunitários, com projetos. O que é que parece a intervenção do Henrique e do Paulo? Que questões é que suscita? E se quer fazer alguma questão a eles, Ana? Primeiro de tudo, super interessante, super interessante. Aliás, Jorge, você só organiza coisas boas, não é? Portanto, Ótimo. não posso deixar de dizer que também sou muito europeísta. Aliás, graças à Europa é que nós, então, numa universidade pública como a Nova FCT, conseguimos fundos que nos ajudam, no fundo, a sustentar, por um lado, a universidade, por um lado, a dar uma melhor educação, e por outro lado, temos, graças à Europa e a esta comunidade, temos tido a capacidade de mostrar a nossa inovação e a nossa tecnologia além fronteiras. Só a título de curiosidade, a Faculdade de Ciência e Tecnologia, a Nova FCT, é a faculdade onde há mais investigadores com prémios da IRC, European Research Council. Temos 17 no momento, temos 6 investigadores de topo. Portanto, não é só a professora Elvira Fortunato, temos mais, são vários. A professora Elvira é um exemplo, só ela sozinha tem mais do que toda a nossa concorrência, um dos nossos concorrentes. Mas, efetivamente, isto só é possível porque estamos unidos, não é? E eu espero que isto se mantenha e que possamos continuar a ser fortes, unidos, que as barreiras sejam cada vez menores. Mas obviamente sou a favor também da cultura de cada país, das raízes. Portanto, acho que também nunca devemos nós, cada povo e cada nação, lutar. Somos europeístas, mas também temos que ter uma paixão grande pela nossa nação, pela nossa pátria e pela nossa bandeira, não é? E, portanto, eu apreciei muito o que disseram. Enfim, estou a falar, não sou economista, sou mais da gestão e da ciência, não é? Exatamente, mas isso, muito obrigada. Muito bem. Pronto, e para terminarmos esta primeira nota como os senhores, temos aqui também a Maria Teresa Golão, portanto, quanto eu sei, também esteve em Bruxelas e conhece bem os temas europeus. Teresa, quer também fazer alguma questão, algum comentário breve? Para passar aos professores. Muito obrigada, Jaime. Boa tarde a todos. Gostei muito de ouvir o Henrique e o Paulo, aprendo sempre imenso. Talvez das questões que hoje me leva mais a refletir em torno mesmo do que o Henrique principalmente acabou de referir, é que os desafios que se apresentam à Europa têm muito a ver com a política de concorrência e com a política industrial. Nós vemos a declaração do Antuérpia, as declarações da Business Europe, o relatório do Draghi, estas questões, o novo plano, os novos tempos da União Europeia até 2029, e nós vemos que a União Europeia neste momento tem aqui na sua política, na sua implementação do seu Green Deal, uns tempos cinzentos. É de um verde acinzentado, e eu vejo que com alguma, não é preocupação, mas tenho feito uma reflexão sobre o que é que, após 9 de junho, o que é que restará deste booster da União Europeia em torno da política de sustentabilidade. E vejo
E não tenho uma resposta, porque eu também sei que a política industrial que tem, que é estratégica para a União Europeia, tem sido muito débil e muito débil e incapaz de responder aos desafios, e nós vemos isso no plano Biden e nas notícias que vemos do que se passa nos subsídios na Alemanha. E é eu gostaria muito que talvez o Henrique e o Paulo nos dissessem qual é que é a percepção que eles têm destes futuros tempos verdes, ou verde acinzentado, para a Europa. Muito obrigada. Henrique, começamos contigo, depois passamos ao Paulo e depois vamos a uma segunda ronda, está bem? Henrique. Sim, senhor. Obrigado. Antes de mais, agradecer as três perguntas, mas dizer olá em particular à Patrícia e à Teresa, que usei, com quem me cruzei profissionalmente muitas vezes em Bruxelas. Mas se calhar isolava o tema que a Patrícia trouxe, e depois, se a Patrícia tiver a oportunidade de voltar, talvez seja interessante, porque eu acho que a Patrícia Pinheirilho levanta um tema que é preocupante. É que a Europa continua a ser o maior, se não o maior, continua a ser o maior doador mundial de ajuda, continua a ter uma estratégia de cooperação, quantidade de verbas e de financiamentos para a cooperação fortíssima, mas cíclico, mas repetidamente é acusada de ser inconsequente e de ser irrelevante. E a Patrícia, estando onde está, sabe com certeza melhor e sabe o que está a dizer. O que significa que há aqui qualquer coisa que estamos a fazer mal, porque nós aparentemente investimos imenso na cooperação com países terceiros e não conseguimos ter leverage políticos junto desses países. Há qualquer coisa que nós estamos a fazer de errado. Eu tenho tido várias vezes conversas, à altura num podcast que tinha com o Bruno Cardoso Reis. O Bruno sugeria várias vezes que se calhar tínhamos que repensar um pouco a nossa política de cooperação e começar a ser um pouco mais transacionais, isto é, começar a querer alguma coisa em troca da nossa cooperação com países terceiros, porque parece que estamos a ser um pouco ingênuos, cooperamos com países sem ter verdadeira influência, sem querer alguma coisa em troca. E não tenho dúvida de que nos tempos que correm, que são muito mais de reorganização de blocos e de poder, e em que as médias potências têm um poder que não tinham, pelo menos até haver um realinhamento dos blocos, as médias potências estão a ter um poder que não tinham, os Brasis, as Turquias por aqui fora, estão a poder usar o seu peso. Nós temos que, se calhar, repensar um pouco a forma como fazemos esta política de cooperação. Não tenho a certeza de qual será a melhor forma de o fazer, mas estou convicto que temos que rever isso. Este era o primeiro ponto que queria referir. Em relação aos outros dois aspectos, quer o que a Ana Rodrigues Gonçalves levantou, quer o que a Teresa levantou, eu acho que nós temos que perceber que esta transformação, agora para o modelo económico, há uma transformação em curso no modelo económico europeu que nós, portugueses, precisamos de perceber e perceber como é que nós nos vamos adaptar. Porque o modelo económico da Europa, em que nós fomos vivendo desde a adesão até agora, era não só um modelo de mercado interno, de abolição de fronteiras internas, não é um mercado interno perfeito de todo, mas, enfim, é um mercado com muito menos fronteiras do que aquilo em que nós vivíamos, e também de fundos para compensar a divergência ou para tentar levar à convergência entre as várias regiões da Europa. Nós, neste momento, o que estamos a assistir e que se prevê para os próximos tempos é uma ideia de que a competição é feita à escala global e, portanto, a competição já não é dentro do mercado interno da União Europeia, é uma escala global. O que significa que o tal level playing field, que é a suposta política de concorrência garantir dentro da União Europeia, deixa de ser o padrão e passa a ser a ideia da concorrência à escala global. E, portanto, promover os campeões europeus, uma coisa que se falava há 5 anos atrás, mas ainda de uma forma incipiente e que neste momento vai começar a surgir de forma absolutamente assumida. Se aquilo que se vai lendo, inclusive a entrevista que o Letta deu ao Financial Times, for aquilo que vai sair nos documentos, no relatório do Letta e naquilo que depois será o programa da Comissão, a ideia de que nós precisamos de integrar, leia-se, a consolidar os mercados energéticos, de telecomunicações e bancário dentro da União Europeia para poder concorrer à escala global. Isto tem consequências para economias como a nossa. E aquilo que me parece que nós, portugueses, precisamos de fazer é perceber onde é que nós nos vamos colocar neste cenário, num cenário em que as regras vão ser mais relaxadas, as regras de concorrência vão ser relaxadas, em que os países que têm capacidade de subsidiar a tal reindustrialização vão fazê-lo.
Onde é que nós nos colocamos neste processo? Seremos beneficiários de uma reindustrialização feita assim e, apesar de tudo, entramos na cadeia de valor? Vamos ser prejudicados porque vamos ver outras indústrias noutros países da União Europeia dispararem e nós ficarmos para trás? Vamos tentar competir e exaurir os nossos cofres? Vamos abdicar, por exemplo, da competitividade fiscal, aceitar abdicar da competitividade fiscal, que é um pouco a capacidade de subsídio que os países que não têm orçamentos fortes podem usar? Podemos aceitar acabar com a competitividade fiscal? Eu acho que nós temos que começar a discutir este modelo, porque se nós ficarmos à espera de assistir ao que se vai passar nos próximos tempos, continuando a acreditar que no limite continuará a haver uns subsídios que nos protegem dos desequilíbrios, eu acho que nós vamos ser surpreendidos, porque não é isso que vai acontecer. Já fomos muitas vezes apoiados para as reformas, eu não vou voltar à discussão que o Paulo levantou há pouco, também estou com o Paulo, acho que o problema não foram os fundos europeus, quando muito foi o uso que fizemos dele ou não, quer dizer, não parece que nos devamos queixar disso, devemos sobretudo queixar do uso que fizemos. E portanto a pergunta que se coloca agora, para mim a pergunta que se coloca agora é, numa Europa que vai ser mais isto, que vai ser mais eu ouso dizer dirigista, vai ser mais estatista, vai haver mais intervenção a partir do centro, em que acha que é preciso animar as economias por investimento público e ter o centro do pensamento económico neste momento que está a ser desenhado nas capitais europeias. Onde é que um país como nós fica? E a segunda questão, portanto, fugindo, acrescentando ao que a Teresa disse, e só para dizer, Teresa, só para situar um pouco disto na transição verde, basicamente a transição verde daqui que fica é que já não se vai regular mais e agora vai-se dizer invistam. Os que têm dinheiro invistam o seu dinheiro ou o dinheiro que os Estados lhes deem para essa transição. E essa transição já não é só adaptarmos às regras, mas é sermos capazes de ter indústrias que produzam segundo estas novas regras. E uns vão conseguir, outros não vão conseguir. Com que verbas? Mas acrescentaria a isso outro aspecto que é um desafio para nós também, que é o alargamento. Seja ele feito de que forma for e à velocidade que for feito, a verdade é que vai deslocar não só o centro da Europa, mas vai deslocar verbas. Mesmo que não haja adesão nos próximos 10, 15 anos, vai haver apoio financeiro aos países candidatos à adesão. Isso haverá certamente. Isso, como o orçamento não é infinito, isso significa reorientar verbas. E, portanto, nós temos que nos habituar a que isto vai mudar de alguma forma. E o que é que nós queremos aqui? E a última nota, e com aqui termino, eu acho que nós temos que começar a pensar a sério, não numa lógica anti-europeísta, como em tempos era um pouco, os atlantistas, era uma espécie era a alternativa entre os atlantistas e os europeístas, mas numa lógica de o nosso grande valor vai mesmo ter que ser o atlantismo, nas suas dimensões, da segurança económica, mas esse vai ter que ser o nosso grande elemento nos próximos tempos. Muito bem. Paulo. Muito obrigado. Bom, eu se calhar vou seguir esta ordem. Só para dizer à Patrícia, em primeiro lugar, um beijinho grande. De facto, já não nos vemos há algum tempo. Eu sei que tu estás a viver em Moçambique. Eu fui o primeiro presidente da Câmara de Comércio de Portugal-Moçambique e lembro que nessa altura, nos anos 80, estão a ver os anos a que isto já vai, a grande discussão também já era sobre as ajudas e, portanto, a discussão das ajudas é que davam cabo do mercado e, portanto, não havia mercado porque, enfim, aquilo que a comunidade internacional lá punha, incluindo a União Europeia, acabava por destruir os mercados. Mais tarde, a União Europeia o que fez nessa matéria foi associar, a partir dos anos 90, associar a essa política da cooperação regras e condições. E essas regras e condições, aquilo que podemos chamar a condicionalidade, de alguma forma são a razão principal para esse sentimento que existe nesses países, naturalmente se vai depois espalhando, relativamente à Europa, no sentido de dizer, bom, a Europa não contribui em nada para o nosso desenvolvimento, exige que tenhamos um conjunto de atitudes e de regras e de funcionamento da nossa sociedade, democracia, direitos humanos, etc, etc. E a verdade é que há outros players, desculpem o anglicismo, não é um anglicismo, é mesmo uma palavra inglesa, há outros players no mercado a fazer o contrário, a chegar lá e dizer não há condições nenhumas, tomem lá, usem este dinheiro e escolham-nos a nós. E depois, obviamente, vão ser predadores de outra forma. A Europa não teve capacidade ainda de se adaptar. Mas essa discussão já está em curso. Essa discussão já está em curso, começou há 2 anos, e eu acho que vai intensificar-se, porque senão a Europa perde justamente essa guerra das civilizações em que estamos todos envolvidos.
A Patrícia, aliás, falou na Guerra das Civilizações, ou pelo menos no modelo de civilização ocidental, e eu gostava de dizer que essa é a grande questão. Nesta nova era, neste novo tempo em que estamos a entrar, nesta nova idade, que eu chamei de espetáculo, mas podemos chamar outra coisa qualquer, a questão, essa é uma questão fundamental, é a questão civilizacional. A ideia que a Europa teve a certa altura, o Ocidente teve a certa altura, de que a história tinha acabado, Fukuyama, e que, portanto, a partir dali era o nosso modelo que se ia implantar em todo lado, porque era o melhor modelo, era onde se vivia melhor, não é compatível com a ideia que outras civilizações têm de si próprias e que consideram o seu modelo um modelo ideal. O exemplo perfeito é, obviamente, a China. A China é e considera que durante 5.000 anos dominou o mundo, depois teve ali um hiato de 200 e tal anos em que foi humilhada e agora vai outra vez dominar o mundo durante 5.000 anos. É uma civilização milenar, é aquilo que é e não aceita que os nossos padrões sejam os seus padrões. E julgo que nos temos que habituar a isso. Bom, e aí temos também, naturalmente, mais uma vez, é sempre o Ocidente que pensa nestas coisas, pelo menos desta forma organizada, o nosso amigo Huntington, Samuel Huntington, que disse isso. Vai haver um choque de civilizações. Estamos a vivê-lo e temos que nos adaptar a ele. Portanto, isto é em relação à Patrícia. Em relação à Ana Rodrigues Gonçalves, eu agradeço muito à Ana Rodrigues, que enfim, não saúde com a mesma efusão, porque enfim, não nos conhecemos pessoalmente, julgo eu, mas em todo o caso é muito, 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 muito importante aquilo que disse. Aliás, é muito, muito importante essa política europeia. Foi o grande desgosto de uma boa parte dos britânicos, foi o terem saído justamente desses programas, e aliás, já estão a reentrar, como sabemos. É muito importante que a Europa continue a investir, e não é que continue, que invista cada vez mais, o objetivo é 3% em 2030, na investigação, no desenvolvimento da sua capacidade de inovar e de, enfim, competir ao nível global. Mas é muito difícil, porque a competição neste momento já não é o que era há 20 anos. Hoje em dia, de facto, a Europa está face a face com uma competição muito, muito complicada e, portanto, é verdade que é preciso saber aproveitar, é verdade que é preciso fazê-lo bem e é verdade que é preciso, sobretudo, valorizar os nossos recursos humanos. Isso é decisivo. Isso é decisivo, portanto, eu agradeço muito e eu acho que o exemplo da Nova nessa matéria, deve ser ter a Nova, é um excelente, excelente, excelente exemplo. Finalmente, Teresa, um beijinho também, já agora, mas já nos conhecemos há muito tempo e a Teresa é, já agora, das maiores especialistas em Portugal nestas áreas e eu gostava de salientar isso. Tem uma experiência na Europa, tem uma experiência em vários sítios e sabe muito desta matéria. É, aliás, uma pessoa que me ajuda imenso a estar atualizado nestas áreas da concorrência, do ambiente, da Europa Verde. E eu, relativamente àquela pergunta, só queria dizer o seguinte: olhem para o que se está a passar na Comissão Europeia nos últimos 2 anos, em particular nos últimos, eu diria, 6 meses, com o abandono ou o retardamento. Eu às vezes digo assim umas palavras, não tenho a certeza se elas existem, depois ponho-me a pensar, e acho que sim. Se não existirem, relevem, porque isto ao fim do dia já se começa a ter algumas liberdades com a língua. Mas em todo o caso, retardar inúmeras políticas da Europa Verde por razões eleitorais, é aquilo que esta Comissão está a fazer, com grande perplexidade por parte de muita gente, não avançando no aprofundamento e na intensificação justamente da criação dessa Europa, em função de quê? Bom, em função da reação de muitos setores europeus. E o exemplo perfeito, que toda a gente conhece, é o exemplo da agricultura. Portanto, a melhor maneira de evitar que as coisas se escalem e vão ainda mais longe é recuar. Recuar como? Num conjunto de propostas e de ideias e de propostas legislativas, inclusivamente, feitas pela própria Comissão, que neste momento foram postas, digamos assim, em pousio. E, portanto, a Europa tem, de facto, um problema neste momento. Tempos cinzentos para o Green Deal, disse a Teresa. Com certeza, com certeza. A Europa vive, repito, entre a sobrevivência enquanto entidade política e o aprofundamento, já agora, para dizer, e pegar numa coisa que o Henrique disse, a mudança dos últimos 10 anos na União Europeia, sem a revisão dos tratados, é brutal. Nós não estamos a falar de uma Europa igual à Europa de há 10 anos, eu já nem vou mais longe. A Europa mudou radicalmente, a Europa assumiu pela primeira vez uma dívida conjunta, a Europa compra inclusive material de guerra em conjunto. Agora, há novas prioridades, porque há um mundo novo, e nestas novas prioridades não há dinheiro para tudo. Desculpem, digamos, o plebeísmo. Não há dinheiro para tudo, não chega para tudo. Então o que é preciso fazer? Bom, é preciso investir naquilo que se calhar tem a ver com a tal sobrevivência da Europa. E é disso que se trata. Muito bem. Pronto, eu vou passar agora a uma segunda ronda. Tenho aqui já o Dr. Carlos Costa. O Dr. Carlos Costa, aqueci depois também alguma síntese também, para ver se temos outras pessoas. O Dr. Carlos Costa dá-nos sempre aqui grandes lições
que nós gostamos muito, mas agradecer alguma síntese. Faz favor. Não, muito obrigado. Serei muito sintético. Não, é sempre um gosto Chama a ouvi-lo, por atenção- favor. Só chama a atenção o seguinte: toda a construção europeia não se joga a partir do zero em cada momento em que é decidida. Joga-se na articulação de 3 planos, que é o plano político, o plano económico e o plano social. O plano político é decisivo, mas não trabalha no abstrato. Trabalha em função das opções concretas que a situação económica, num dado momento, se coloca. E temos experiências claras de momentos em que o político antecipou o económico. Podia falar do relatório McDonald, podia falar do relatório Werner, etc. E sempre que antecipou, não conseguiu. A questão básica é saber se temos os políticos que são capazes de interpretar os desafios económicos e as oportunidades económicas que se colocam nesse momento. A segunda dimensão que é importante, que está associada a esta, é a dimensão social. Não basta pensar que é possível tomar uma direção se ao mesmo tempo não se assegurar que há aceitação social. E quer o político, quer o económico, manifestaram já várias vezes fracassos. E não é preciso muito, eu não tenho tempo para isso, para demonstrar que, por vezes, o vanguardismo político ou o vanguardismo económico levou a situações difíceis. Temos que, segundo ponto importante, temos que repensar que a Europa, ou pensar que a Europa foi construída e continuará a ser construída em torno de 3 vetores. O vetor da segurança, que estava dado por adquirido e que deixou de estar adquirido. O vetor da prosperidade, porque é o vetor da prosperidade que reforça a segurança. E em terceiro lugar, que reforça a coesão social. Sem o vetor da prosperidade, nada se consegue. E temos que pensar também que a Europa está confrontada hoje com 3 grandes desafios que resultam, obviamente, de não se encontrar isolada no mundo. O primeiro desafio é o desafio de confrontar-se com tentativas hegemónicas. O segundo desafio é o da globalização e o que ela significa para um continente que já não estabelece as regras do jogo e que, em alguns casos, se deu muito cedo em matéria de regras do jogo. É o caso, por exemplo, da resolução de conflitos no quadro da OMC. E um terceiro desafio, que não é menos importante, que é o desafio de organizar-se a si própria para ter identidade e unidade política, o que passa por resolver a questão do alargamento. E a questão do alargamento põe uma questão de uma natureza superior, que é de pensar como conciliar unidade com diversidade, identidade, interesse comum com interesses nacionais. E a conjugação do interesse comum com interesses nacionais implica, no plano político, capacidade de identificar quais são as ameaças da União Europeia, quer no plano económico, quer no plano da segurança, mas implica também capacidade para integrar os perdedores de qualquer resposta que seja dada. E essa foi a grande sabedoria desde o Tratado de 57, e não se esqueçam que no Tratado de 57 já estavam previstos perdedores, e por isso é que foi criado o Fundo Social Europeu. Estavam previstos perdedores, que eram os agricultores menos eficientes, e por isso é que foi criada uma política agrícola comum. Portanto, é fundamental que nós não percamos de vista que a articulação, eu diria a dialética, entre o plano político, o plano económico e o plano social tem que estar permanentemente presente, que esta dialética é comandada fundamentalmente pelas possibilidades económicas, que essas é que determinam quer o que o político pode decidir, quer o que se pode fazer em matéria de coesão e da matéria social, e que tudo isso passa fundamentalmente pela afirmação da Europa no plano internacional, no plano económico internacional. É evidente que num ambiente de insegurança como aquele que vivemos, temos que fazer isso simultaneamente com o reforço da nossa capacidade de resposta. E isto implica necessariamente, e temos que pensar isso, implica necessariamente ter presente o seguinte, que a grande responsabilidade dos políticos hoje é perceber que sempre que se apresenta uma ameaça comum, apresenta-se simultaneamente uma grande oportunidade comum. E a capacidade de interpretar a ameaça é a capacidade de construir o futuro e é a capacidade de construir a oportunidade.
E é aí que, com toda a simplicidade, importa colocar a questão. Temos políticos que interpretem bem o que foi a perda de importância económica da Europa no quadro da globalização. Temos políticos que são capazes de conjugar interesses particulares com o interesse comum. Temos políticos que são capazes de assegurar que neste jogo todos têm lugar e que não há necessariamente circunstâncias em que uns são perdedores. O nacionalismo anti-europeu só sobrevive na medida em que a persecução do bem comum se faz com prejuízo de bens ou de interesses nacionais. Tem que ir de par, não há interesse comum que possa ser salvaguardado se ao mesmo tempo não estivermos a tempo só do interesse nacional. Mas isto era uma coisa para muita Sim, discussão. haveremos de fazer uma Apenas sessão. uma nota. Políticos voluntaristas não são a resposta. Economias ou vontades económicas isentas de pendor político também não são a resposta. E política mais economia sem sociedade também não são a resposta. Haveremos de fazer uma sessão específica só sobre isso mais para a frente consigo. Nós temos agora aqui também o Belmiro Torres Couto, que trabalha num grupo português, está na Roménia, está na Argélia, está em Portugal, tem dado um pouco por todo o mundo. Se calhar pode também, de uma forma muito breve, dar aqui uma nota da sua percepção do tema e alguma questão. Belmiro, por favor. Olá, boa noite a todos. Sim, claro, mais do que tudo, congratular as duas expressões que foram feitas, as duas apresentações que foram feitas, de grande interesse. Eu sou um europeísta convicto de que a Europa é a solução para todos estes países. Estou agora a falar-vos de Bucareste, do outro extremo de Portugal na Europa. E até gostava de ouvir o comentário dos nossos palestrantes sobre qual seria a alternativa se não fosse esta Europa. Isto é, de um dos nossos países individualmente, de facto, quando ouvimos alguns dos comentários e algumas das perguntas, que esta Europa de hoje já não representa uma grande potência no mundo, já não é, para quem está de fora, não é? Como diziam há bocado de Moçambique, para quem está de fora, não é, digamos, não tem a importância que tem. Então como é que seria se não fosse? E gostava de ouvir esse comentário. Bem, Carlos Tavares costuma também estar connosco com alguma regularidade e é também um conhecedor da Europa, foi assessor do Dr. Barroso quando ele foi presidente da Comissão Europeia durante algum tempo, no BEPA, né? Aquele burô estratégico de alto nível, não sei se ainda existe. Carlos, quer também fazer um pequeno comentário, algumas questões, por favor? Não estamos a ouvir, Carlos, não estamos a ouvir, desculpa. Muito bem. Agora acho que já está. Muito bem. Obrigado, Zé. Não tenho assim muito a acrescentar em relação ao que foi dito, só que ao ouvir o Paulo Santos lembrei-me de uma definição que foi talvez a definição mais sintética e mais completa da crise financeira de 2008, em que alguém disse numa conferência que era uma crise de liquidez e de estupidez. E de facto a estupidez explica muita coisa, não é? E às vezes andamos à procura de explicações mais elaboradas e a estupidez, infelizmente, muitas vezes é a explicação mais direta. Mas só uma referência, porque não há tempo para discutir. Eu, quando passei pela Comissão Europeia, e vão já lá 20 anos, um dos temas que tentámos tratar lá e que o Dr. Barroso tentou agarrar foi a questão do governo da Europa e do governo da própria Comissão Europeia. Infelizmente, os progressos foram muito limitados. O Paulo Santos dizia que se progrediu muito, talvez em algumas áreas até da economia, e nós, quando falamos em mais Europa, pensamos sempre na economia e integração económica. E eu acho que aí demos passos já muito fortes. Eu em termos de integração económica, pessoalmente, eu estou bem, não quereria ir muito mais longe. Onde acho que não fomos mais longe foi na questão do governo da Europa e, portanto, na integração política. Nesse aspecto, todos os passos que foram sendo dados, às vezes o objetivo está bem traçado, mas depois os passos ficam a meio caminho. Basta lembrar o que aconteceu com a criação do cargo do Presidente do Conselho Europeu, mas não se foi capaz de prescindir das presidências rotativas, não é? E, portanto, deu-se ao cargo de Presidente Europeu uma função que é mais simbólica
do que efetiva, porque continuam a ser as presidências rotativas, com todos os inconvenientes que elas têm, porque cada país elege aqueles 6 meses como o período durante o qual tem que fazer todas as coisas que lhe interessam, que o levam a ficar bem na fotografia, e portanto essa reforma acabou por ter um efeito muito limitado, tal como vemos e vimos agora recentemente a Presidente da Comissão Europeia, o Sr. Borrell, com posições muito diferentes relativamente a temas internacionais, o que dá um aspecto muito pouco valioso para até de respeito por parte de terceiros perante a Europa, porque é o melhor sintoma de que a Europa tal, não tem uma existência tão forte como gostaria de ter, é esta, que os seus principais responsáveis nem sequer têm posições alinhadas entre si. E, portanto, e a própria Comissão Europeia, o Carlos Costa sabe isto melhor que eu, precisaria de uma reforma da forma de governação que o Dr. Durão Barroso tentou começar, mas que eu penso que não teve condições para concluir, porque há muitas forças de resistência a esses processos também dentro da Comissão Europeia em particular e da União Europeia em geral. Muito bem, sim, Sr. Carlos, como sempre, excelente. Eu se calhar vou pedir mais 2 ou 3 comentários e depois tentamos fechar para criar aquela dinâmica. A Fátima Amorim está aqui connosco, que é uma pessoa que lida muito com as questões das empresas, da accountability, essas coisas. Quer fazer algum comentário, Fátima, a propósito disto da Europa? Nota no seu dia-a-dia que esta questão europeia é muito importante ou não, do ponto de vista desta ideia de rigor e de accountability, que é um tema que está sempre em cima da mesa, não é? Olá, Jaime, olá a todos, boa tarde. Muito obrigada. Mais uma vez, um excelente momento, um excelente debate. Eu aqui nas empresas que acompanho cada vez mais o rigor, eu acho que é um paradigma que tem que ser atingido. Esta questão do PRR está cada vez mais, nós aqui em auditoria e em revisão legal de contas, estamos a sentir cada vez mais a necessidade de acompanhamento destes processos de investimento e do rigor das despesas. Estamos a sentir isso atualmente mesmo no mercado. A questão da fraude, a questão das boas práticas está em cima da mesa. Eu acho que não há forma de fugir a isso. Acho que Portugal tem de estabelecer aqui critérios cada vez mais rigorosos. Eu soube que no mercado, por exemplo, neste momento, as entidades financiadoras ou intermediárias estão, por exemplo, a cometer, no meu entendimento, um erro crasso, que é acortar indiscriminadamente algumas despesas por partirem do pressuposto que elas não estão a ser bem imputadas. Isto é grave. Isto é grave porque põe em causa, na minha opinião, por um lado, os serviços de auditoria, por outro lado, a credibilidade das empresas na imputação dos gastos e dos custos. Depois é preciso estarmos a pedir, e isso está a acontecer atualmente, estarmos a pedir o enquadramento de alguns gastos e fazermos revisões dos próprios processos do PRR. Isto vai atrasar ainda mais aqui, todo o processo de investimento, mas são as regras. Portugal, como sempre, acho que tende a adotar a versão mais rigorosa das diretrizes económicas e da União Europeia, e isso também nos prejudica um bocadinho, porque nós andamos à procura, às vezes, de alguns regimes simplex ou de simplificação, e depois adotamos coisas um bocadinho mais complicadas e para a nossa dimensão, sinceramente, não eram necessárias, mas é o que está a acontecer. Mas eu também sou uma defensora da Europa, sou uma defensora dos nossos costumes, só não sou defensora dos nossos tão brandos costumes e concordo em absoluto com aquilo que o Henrique Porné há pouco dizia, que às vezes aquilo que não é pago não se é dado valor e a Europa tem que se habituar, se calhar, não é a vender, mas é entrar um bocadinho na lei da oferta e da procura e dizer nós estamos dispostos realmente a continuar a financiar, a continuar a investir no mundo, porque é mesmo isso que acontece, no mundo não só com dinheiro, não só com investimento, mas também até com
alguns valores, mas temos que passar a exigir alguma coisa que seja mensurável em troca para continuarem a dar-nos valor. Era isto que eu queria Sim, senhor. partilhar convosco. Pronto, eu agora para Obrigada. terminar vou pedir ao Luís Maia, que é um tipo que também andou no IEP, portanto é colega nosso, lá da Católica, fazer também uma breve questão a eles e depois ao Mário Franco e terminamos com a nota final de ambos. Luís, por favor. Obrigado, caro Henrique, caro Paulo, colegas. Há uns aninhos atrás, e confirmo que o Paulo disse, o Henrique era eurocético. Felizmente isso passou-lhe, mas eu agora, que era um federalista, estou muito preocupado. E estou preocupado sobretudo por toda a nossa balance europeu estava assente em que a economia podia progredir porque a segurança estava tratada pelo nosso parceiro do lado de lá. Infelizmente, parece que isso está em jeopardy, em sério risco. E, nesse sentido, esta relação dicotómica da forma como tratamos economia e segurança ao longo dos últimos 70 anos, ou 60 e tal anos, parece-me que está agora em risco e, então, se o Sr. Donald Trump voltar a ganhar, parece estar em sério risco. Queria o vosso comentário sobre isto e sobre como é que podemos contrariar esta visão, será mesmo apenas pela corrida armamentista, ainda que tardia. Um grande abraço aos dois e muito obrigado pela vossa Pronto, e partilha. para terminar, o Mário Franco também tem sempre aqui um objetivo interessante, sobretudo de vista do lado do Magreb. Mário, agradecia alguma habilidade também para Muito passar bem, aos nossos. obrigado, Jaime, por o convite. Ora bem, eu tinha aqui 2 pontos muito rápidos, mas começando por esse do Magreb, eu creio que a União Europeia e a maneira. Nós falamos da Europa, mas estamos a falar basicamente da União Europeia. A Europa é muito maior que a União Europeia, mesmo hoje. E, portanto, eu acho que a Europa tem. Eu nunca digo coisas pessoais, mas neste caso tenho que dizer. Eu fui vice-presidente da Confederação Europeia dos Conselhos Nacionais de Juventude, em 92, e membro do board do Fórum Europeu da Juventude. Portanto, eu fui um europeísta e ainda hoje sou europeísta, mas sou muito crítico da atual situação política da Europa. E, portanto, só disse isto para se perceber que isto não é um discurso contra a Europa ou contra a União Europeia. Sobre a questão da imigração, eu acho que a política europeia é um desastre e seria interessante ouvir 2 europeístas convictos sobre isto. É um desastre. Nós estamos a cavar um muro no Mediterrâneo que está a pôr em causa a nossa própria humanidade ou o nosso desígnio humanista. Estamos a deixar completamente o Mediterrâneo e com a parte sul entregue à China e já estavam em parte aos Estados Unidos, onde os interesses não são comuns. E, por incrível que pareça, e sobre a questão do populismo, no caso da Tunísia, que é um caso crítico e crucial, a única democracia que se mantinha, a única pessoa na União Europeia que teve a noção do risco que estava a correr, por razões também geográficas, foi a primeira-ministra Meloni. Até aí não houve nenhum dirigente europeu, nenhum centro europeu de decisão que se preocupasse em resolver os problemas no sul do Mediterrâneo, sempre preocupados com o que se passa a leste e completamente ignorantes do que se passa a sul. E isto demonstra bem este problema. A segunda questão, que me parece muito preocupante, tem a ver com o alargamento. A vontade de alargar a leste é enorme, a vontade de alargar a sul é zero. A Europa, na minha opinião, nós corremos aqui um risco e acho que os políticos da Europa do Sul não tiveram esta noção. Nós deixámos a Turquia completamente ao abandono, nós deixámos a Albânia ao abandono, nós deixámos a Bósnia ao abandono. Portanto, o sul da Europa é sempre o parente pobre da adesão. E isso é muito preocupante. E é uma visão da Europa muito norte, muito anglo-saxónica, muito a leste, e eu penso que isso desequilibra completamente a posição da Europa no mundo. Um simples exemplo. A Europa Sim, continua... para acabar também. Deixa-me só dizer 2 coisas muito rápidas. Uma delas é uma visão que a Europa tem. A Europa continua a apostar, por exemplo, nas línguas mais faladas na Europa, o que é lógico, mas deixa para trás uma aposta nas línguas europeias mais faladas no mundo. Então, o português, que é o caso, que dava abertura à Europa, não é, de certa maneira, posto em segundo plano,
face a línguas que são muito faladas na Europa, mas que não abrem a Europa ao mundo. Só uma última questão mesmo, é mesmo a última. Tem a ver com a atual situação sobre a situação de defesa e militar. Eu acho que é o maior desastre da União Europeia. Também era para falar no tema de 2009, mas o Dr. Carlos Tavares já falou e muito bem, concordo com o que disse. Muito bem. A questão é, sobre a questão da defesa. A União Europeia foi atrás dos Estados Unidos em relação àquilo que se passa no alargamento da NATO. E eu não falo apenas da Ucrânia, porque o alargamento da NATO não começou hoje, começou há muito tempo. A NATO, e com o beneplácito ou o empenho da Europa, foram sempre tentando alargar, nunca quiseram abrir uma política estratégica a leste de paz, tirando alguns casos. Eu sei que isto é muito polémico, mas não tenho tempo para me explicar. E neste momento, a Europa foi arrastada para uma situação de conflito, na minha opinião. O Ocidente entregou a Rússia nos braços da China, que é o nosso concorrente estratégico, nosso e do próprio Estados Unidos, e não há uma única iniciativa séria para resolver isto. O que há é o rearmamento da Alemanha, com grandes investimentos, que, na minha opinião, já tenho dito isso aqui, corremos o risco de, com a tomada da extrema-direita, ou com o crescimento da extrema-direita, termos uma Alemanha e um norte da Europa rearmado, e eu penso que isso desequilibra completamente a nossa situação. Portanto, são Muito apenas bem. algumas questões. Sim, senhor. Muito Não bem. tenho tempo para me explicar. Teríamos muitas mais questões, mas infelizmente temos agradeço com a isso. atenção. Pronto, então vamos terminar com os comentários finais e respostas. Desta vez, se calhar, Henrique, começávamos por Paulo. Não? Paulo, vou-te pedir que não, porque, como eu disse, eu estou no aeroporto, tenho um avião para apanhar e corro o risco mesmo de ter que Muito bem. de não conseguir ouvir o Paulo até ao fim, mas, Tá bem, ou corro o risco de não apanhar o avião. Se não, Paulo, se não te importas, Não quero que percas o avião. um europeísta de pés na terra, mas não exageremos. Bom, muito rapidamente, tentar pegar aqui em algumas das coisas e voar sobre algumas das coisas que foram ditas, inclusive para alguns comentários do Paulo, só para notar o seguinte: em relação à questão da condicionalidade na política de cooperação, a ideia de que há países terceiros que preferem outros, uma China que não exigem condicionalidades. Eu acho que é uma percepção que nós vamos tendo errada. Eles exigem condicionalidades, são outro tipo de condicionalidades que eles estão dispostos. O problema é que nós muitas vezes a condicionalidade que exigimos é dos direitos humanos, a da democracia, etc. E aquilo que outros países exigem não é exatamente isso, mas depois conseguem ter em troca votos nas Nações Unidas favoráveis aos seus interesses e outro tipo de comportamentos. A África do Sul, o Brasil aproximam-se da China e não é acidental. Portanto, eu acho que esta ideia de que nós exigimos condicionalidades e outros não. Os outros têm interesse e fazem jogar os seus interesses no apoio que dão a países terceiros. A questão é que muitas vezes aquilo que pedem aos países que apoiam é aquilo que é fácil para esses regimes darem e aquilo que nós pedimos é aquilo que é difícil. E, portanto, eu acho que nós temos que começar a ser um bocadinho mais exigentes. Segundo ponto, em relação ao Green Deal, eu acho que nós temos que perceber uma coisa: a Comissão Europeia, isso alterou-se muito com Covid primeiro e guerra depois. Esta Comissão Europeia, quando se apresentou-se dizendo que ia ser geopolítica, e por geopolítica queria dizer geoeconómica, ou seja, a Comissão tinha a convicção de que tinha que ganhar, alavancar a economia europeia, e a transição verde e a transição digital fazem parte desse conceito. Na cabeça da Comissão Europeia, acelerar a transição verde obrigaria a fazer um conjunto de investimentos na Europa, mas isso era essa a convicção das instituições europeias, obrigaria os europeus a liderar inclusive algumas tecnologias. Assim que os Estados Unidos puseram mais dinheiro através do IRA, percebemos que isso talvez não fosse verdade. E devíamos ter percebido, não devia ter sido preciso esperar pelos agricultores, devíamos ter percebido com as manifestações dos coletes amarelos em França, que havia um risco social na velocidade e na forma como estava a ser feita a transição verde. Ignorámos-la nos coletes amarelos, até porque não tinham um ar muito interessante para os decisores políticos. Foi preciso os agricultores aparecerem para, de repente, haver um discurso generalizado, sobretudo ao centro-direita, nos partidos europeus, de que a transição verde, mas aqui incluindo Macron, a transição verde tem que ser feita ou melhor, tendo em conta os perdedores dessa transição. E, portanto, estamos a assistir aqui a uma alteração. E isso leva-me ao que o Dr. Carlos Costa disse sobre os perdedores. É uma das notas que me parece mais importante nos próximos tempos e tem que ver com aquilo que eu dizia originalmente, que
aos perdedores e aos que têm a percepção de que estão a perder. E nós, neste momento, estamos a ter um conjunto de gente, não só aqueles que votam nos movimentos mais radicais, mas de um modo geral, nós, a maior parte dos europeus, tem a sensação de que está a perder à escala global. E é por isso que estamos a pedir aos governos que nos deem a segurança face a um mundo em que sentimos que estamos em perda. E isso explica esta lógica muito, muito defensiva que encontramos. Em relação ao que o Belmiro Torres Couto dizia, eu acho que não há alternativa, quer dizer, nem é pensar a alternativa à Europa. A questão é saber, dentro da Europa e dentro da Europa a que pertencemos, como é que nós, e agora nós, portugueses, podemos influenciar aquilo que nos interessa, sendo apenas uma parte desse processo. E com isso tocava no tema da questão mais organizacional da União Europeia, para discordar um pouco do Dr. Carlos Tavares, por duas razões. Primeiro, eu acho que as presidências rotativas não prejudicam o andamento dos processos e, no fundo, acho que é um laço que fica com os Estados-membros e com esta ideia que a mim, que eu sou muito, me é muito cara, a ideia de que isto é uma união de Estados-membros e que isto é feito com Estados-membros. E, portanto, essa ideia não me parece mal. O que temos no Conselho é outra questão, é que os governos nacionais não escolhem para chairman das suas reuniões alguém que tenha mais grávidas do que eles. E essa é a explicação para nunca quererem ter um presidente do Conselho que seja alguém que tenha mais força que os presidentes. Pelo menos até agora não quiseram. Colocou-se de facto a hipótese de Merkel e isso teriam talvez aceito. Aquilo que se acredita é que teriam talvez aceito e teria sido uma exceção, mas de resto não têm escolhido para presidir ao Conselho alguém que tenha força. E temos assistido nestes últimos 5 anos a uma Presidente da Comissão que ocupou espaço que vai muito para além daquilo que seria normal e que seria o espaço da Presidência da Comissão. Mas a verdade é que, por exemplo, na resposta à Ucrânia, foi a Presidente da Comissão que liderou e que encarnou a cara da Europa na resposta à Ucrânia, antes mesmo dos outros Estados, que inclusive se antecipou ao Conselho e aos principais Estados em relação ao que deveria ser o percurso da Ucrânia para aderir ou não. Agora, eu não sei, eu acho que houve momentos em que o Presidente da Comissão esteve muito bem naquilo que disse. Formalmente, e do ponto de vista da organização da União Europeia, não é isso que eu quero na presidência da Comissão, são duas coisas distintas. O processo, neste momento, esta confusão de uma espécie de eleições europeias para o Parlamento, com a aparência de que estamos a eleger uma presidência da Comissão Europeia, parece-me que prejudicará e aumentará a conflitualidade e não ganhamos absolutamente nada com isso. Pegando na questão do PRR, só uma nota. Nós vamos nos queixar de provavelmente não conseguir executar o PRR todo, não seremos os únicos, mas podíamos ter feito, talvez pudéssemos ter feito, por exemplo, o que os espanhóis fizeram, que em várias áreas arranjaram maneira, no fundo vou simplificar e sem usar os termos corretos, mas perceberão, basicamente usaram veículos para fazer, o que importa para a execução do PRR é executar, e só se pode executar quando são feitos os pagamentos, e o que Espanha fez em mais de 12 casos, quer em grants, quer em loans, quer em grants, foi criar veículos para os quais faz as transferências e que depois vão executando durante mais tempo. E, portanto, Espanha vai, na prática, executar o PRR durante mais tempo do que nós, que acabaremos a assistir, como já estamos a assistir, a empresas a desistirem do PRR porque não conseguem fazê-lo em tempo útil. Duas últimas questões. O Luís Maia, quem manda um abraço, de novo, mais um colega de curso, levanta para mim a questão principal. O ponto essencial é este: nós mudámos um mundo em que tínhamos, do ponto de vista da segurança militar, da segurança, no sentido tradicional, estávamos garantidos pelos americanos e podíamos nos dar ao luxo de achar que éramos o soft power e só precisávamos ter soft power, e do ponto de vista económico não sentíamos insegurança económica. Neste momento sentimos insegurança económica e queremos proteger reindustrializando, e para isso queremos usar investimento público, e nem todos têm o mesmo, e queremos nos proteger do ponto de vista da segurança, rearmando-nos, mas não queremos largar os Estados Unidos. Notem que os países, a Finlândia e a Suécia, quiseram aderir à NATO, não andaram, não chegaram a esta altura e não disseram vamos então puxar para o exército europeu. Quiseram aderir à NATO porque a sua percepção é de que a segurança europeia se fará no quadro da NATO. E aqui, para discordar completamente do Mário Franco na questão da relação com a Ucrânia, para dizer que acho que é um equívoco. O problema da Ucrânia é nosso. O que está em causa neste momento é perceber se é a Rússia que define os termos da ordem da paz e a ordem da segurança no continente europeu ou não é.
E, portanto, nós temos muito mais interesse do que os Estados Unidos em garantir que a Ucrânia não é derrotada e, sobretudo, que a Rússia não ganha e que a Rússia não determina quais são os termos da segurança neste território. Seja por nós, europeus, seja por parte de alguns europeus mais a leste que estão genuinamente ameaçados. A Estónia, a Letónia, a Lituânia sabem perfeitamente que podiam ser próximos na lista, e se nós achamos que não, então não estamos a acreditar no que está a passar na Ucrânia, e portanto acho que é um equívoco enorme achar que isto é um problema dos americanos para o qual nós fomos arrastados. Não é um problema nosso. A diferença é que hoje em dia os americanos não estão tão preocupados, nem estão tão empenhados, nem estão tão disponíveis quanto estiveram no passado. E portanto nós temos esse problema para tratar, e aí vírus completamente. O que não quer dizer que não concordo, que sim, que temos que alargar a sul, mas até porque vamos beneficiar do alargamento, enfim, não sei se é o alargamento, este processo que aponta para o alargamento vai beneficiar os Balcãs, porque não é possível avançar sem integrar aqui os Balcãs. E só uma última nota, Mário, desculpe, mas durante anos a Rússia esteve no quartel-general da NATO, houve uma parceria entre a NATO e a Rússia. Portanto, vir dizer que o problema da Rússia é a expansão da NATO é absolutamente não rigoroso. O problema da Rússia é muito mais do que a NATO. Era um problema com a União Europeia. O problema da Rússia era uma democracia liberal às suas portas. Era esse o problema. Aliás, começou, não foi sequer em 2014, foi em 2004, quando envenenaram o candidato presidencial, que era europeísta, nem era a questão da adesão à NATO. É aí que começa a Rússia a dizer que não vai aceitar isso. Portanto, aí, para discordar e pedindo desculpa não ficar para assistir eventual réplica, mas se não assista à réplica, assista ao resto de tudo, porque perco o voo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigado, Henrique, mais uma vez, pela excelente intervenção e pela disponibilidade. Paulo. Obrigado, Henrique. Olha, espero que faças um bom voo, pá. Tu vais voltar para Lisboa ou estás aí para para... Bruxelas, estou aí para Bruxelas. Então, Muito bem, sim, senhor. Não, quer dizer, eu acho que há tantas questões tão interessantes que se calhar é um bocado, quer dizer, não vou estar a responder a todas, até porque não consigo, não tenho tempo para isso, mas Aquilo que for mais relevante, Paulo. não, eu vou começar, já agora gostava de mandar um abraço especial, desculpem lá mais uma vez ao Carlos Costa, e mais uma vez dizer que no fundo ele fez aqui uma exposição que ela merecia ser toda escapulizada, mas daquilo tudo que ele disse eu vou deixar só uma pergunta ao Carlos Costa. De resto, acho que a análise dele é uma excelente análise. Eu lembro da análise dele, ainda ele estava na REPER nos anos 80, portanto estão a ver os anos que já passaram, e eu acho que o Carlos teve sempre esta teremos oportunidade em breve de ter uma intervenção do Carlos Costa com mais tempo. Vale imensa pena. Mas a minha pergunta é devolver a pergunta ao Carlos. Mas onde é que estão esses políticos capazes de fazer essa interpretação e de criar oportunidades a partir das ameaças? Eu gostava de... Eu sei que... Oh, Carlos, pronto, essa é a questão crítica e que tem a ver com o facto de os maus resultados económicos terem gerado um short-termismo em termos de política, e o short-termismo leva à emergência de políticos que não são estadistas. O estadista é aquele, e foram os que criaram a Comunidade Económica Europeia, são aqueles que são capazes de ver mais longe e de gerirem a situação de forma a que o descontentamento não se transforme num obstáculo. Mas isso é o que falta. Eu diria que é preciso uma grande capacidade para gerir o imediato com os objetivos de longo prazo. E o que acontece é que a perda de condições económicas resultantes, quer da globalização, quer da perda tecnológica, leva a que o descontentamento aumente, e o descontentamento leva a que as vistas se encurtam cada vez mais. E não há lugar neste quadro para a emergência de estadistas. Curiosamente, os estadistas emergem ou em situações de margem económica ou em situações de desastre. Em situações como esta, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, o que tende a funcionar é a gestão de curto prazo, e isso é contrário à emergência do estadista e, portanto, é favorável à emergência de um político desenrasca. E o político desenrasca, obviamente, é um político de sobrevivência. Carlos, desculpa lá, não quero fazer nenhum diálogo especial, mas queria só... Não, mas à vontade, mas Paulo, mas podemos, nós só temos 10 minutos mais, está bem? Está bem, pronto, mas a minha questão é, ou seja, a minha questão é até que ponto é que isso não é estrutural e relacionado com a democracia, que é a grande acusação que hoje é feita às democracias.
não é? Que o Não, modelo não podemos acusar a democracia disso. Agora, o que podemos encontrar é pontos de viragem que foram críticos e têm a ver com a tal interdependência entre o social, o económico e o político. Muito bem. Um dos pontos críticos de interdependência foi focado por alguém, que eu não fixei o nome, mas com toda a correção, tem a ver com a questão do após-queda do Muro de Berlim. No após-queda do Muro de Berlim, pôs-se a questão da organização do espaço europeu. Nessa altura surgiu a questão da construção de círculos concêntricos. Estava na mesa uma construção de círculos concêntricos e essa construção foi abandonada por uma outra pressão, que era a pressão de acompanhar o alargamento da NATO. A União Europeia só abandonou a figura do espaço económico europeu, que era a figura que servia de antecâmara para uma integração mais aprofundada, porque resolvemos dar aos países do leste a possibilidade de aceder de imediato à União Europeia para fazer um matching, fazer uma sombra àquilo que os americanos ofereciam em termos de NATO. Eu lembro muito bem disto, porque estive nesta discussão e lembro que todos nós, na altura, discutimos este assunto com um sentimento de, para utilizar uma palavra francesa, de malaise, de mau sentimento, porque entendíamos claramente que estávamos a abrir uma avenida que era uma avenida que iria ter impasses. Portanto, fica aqui. Se quiseres, Paulo, é aí, nesse momento, que se afirma um estadista ou não se afirma um estadista. Que não era eu, nem eram os meus colegas, era quem comandava nesta altura a União Europeia. Exatamente. Muito bem, eu acho que é um assunto que vale a pena aprofundar. Sim. Nessa perspectiva. Iremos fazer uma sessão sobre isso em breve. Muito rapidamente, Carlos, só para salientar então duas coisas, quer dizer, além dessa questão, no fundo é que resulta tudo aquilo que tu disseste, na minha opinião, acho que é muito importante a questão dos predadores, o Henrique já falou disso, e justamente a forma como é possível detectar oportunidades cada vez que há uma ameaça, ser capaz de reagir e fazê-lo. Eu acho que portanto, eu poria nesses termos. Depois, o Belmiro Couto, eu, relativamente como é que seria se não fosse a Europa, eu acho que é um exercício contrafactual que podemos fazer. Há alguns estudos sobre isso, não é? E, de qualquer maneira, enfim, não temos tempo para isso, mas em todo o caso, vale a pena fazê-lo, porque é disso que falamos, como é que estaríamos se não fosse a Europa. Há uma coisa que eu sei, países mais frágeis e mais dependentes seriam piores necessariamente. A grande discussão é nos países maiores, onde eles dizem, bom, se calhar lá podem ter outra visão das coisas, mas eu também não acho, porque aproveitaram-se de outras coisas. Mas, dito isto, Carlos Tavares, também para saudar e agradecer a intervenção dele, para dizer o seguinte, Carlos, em 2005, salvo erro, o Durão Barroso inaugurou uma nova era na Europa. Eu acho que pouca gente, não sei, eu não tenho noção disso ter sido identificado. A Europa até essa altura, e até ao Tratado de Lisboa, e o Tratado de Lisboa consolidou essa mudança, a Europa era uma Europa baseada no acquis communautaire, na ideia de que havia um adquirido comunitário intangível, que não podia voltar atrás, etc. Há uma primeira página do Financial Times desse ano em que, numa determinada matéria, numa determinada política, a Comissão, a voz do seu Presidente, anuncia que vai provavelmente recuar e irá provavelmente haver um retrocesso. E, portanto, a ideia do acquis communautaire, a ideia de que as competências europeias eram para sempre, desapareceu a partir daí. Portanto, isso é só para dizer que de facto tem havido muitas mudanças e algumas não foram ainda identificadas, não sei porquê, eu pelo menos é a leitura que faço e mantenho essa leitura. Porque é verdade que se houve um conjunto de avanços notáveis nos últimos anos, um deles tem a ver com uma coisa que a Fátima há bocadinho disse, relativamente a esta questão do PRR das empresas e desta gestão, que é justamente a Procuradoria Europeia, a forma como ela, através da capacidade, da competência que tem hoje em dia de acusar diretamente num Estado, tem jurisdição neste momento, é uma realidade absolutamente. Há 20 anos era impossível pensar nisso. Portanto, nós vivemos hoje uma nova realidade, de facto, de aprofundamento da integração europeia. Já falei da dívida, já falei da compra de material de guerra em conjunto, etc. Portanto, a Europa foi nesse caminho. Ao mesmo tempo, atenuou a sua lógica, digamos assim, de decisões irrevogáveis e para sempre. Isso acabou com o Tratado de Lisboa. É verdade que foi o Tratado de Lisboa que consolidou isso, mas eu volto a dizer, parece-me que foi, de facto, a Comissão Barroso que o fez. E talvez não tenha ainda tido a devida. E depois a questão política, obviamente, é uma questão, é verdade. A política externa, para mim, é o grande calcanhar daqueles da Europa.
Eu estou a dizer isto, ontem ainda estive a jogar ténis e agora estou com uma tendinite no tendão daqueles, portanto imagino o que é que dói à Europa não ter uma política externa consistente, tá? Que é complicado. Não, mas é verdade, quer dizer, de facto não tem. Cada um fala uma voz e isto descredibiliza a Europa. E depois aquele modelo do chamado soft power, que era um modelo baseado nos padrões que a Europa emitia, que eram imitados a nível global, porque toda a gente podia ter acesso ao mercado interno, atenuou-se também e perdeu-se também essa capacidade. Precisa encontrar outras soluções e por outros caminhos. Mas, enfim, mais uma vez, bom, e quase para terminar, só para dizer 2 ou 3 coisas mais, desculpem lá. Eu, em relação ao Mário Franco, já agora também para dizer, eu estou um bocadinho de acordo com o Henrique, acho que bem, eu vou pegar talvez naquele ponto que é mais fácil, para não se zangarem comigo nesta fase, já no fim, a língua portuguesa. É verdade que na Europa a língua portuguesa talvez não tenha o estatuto que merecia ter, sendo uma língua universal e mais falada, por exemplo, que outras, que são mais, na Europa, têm um peso maior. Mas isso também tem a ver com a questão económica, com a força económica, com a força política, e portanto eu acho que, apesar de tudo, Portugal tem um grande problema há muitos anos, tem um enorme problema, todos conhecem isso, todos aqueles que participaram, que estiveram nas instituições, que estiveram neste processo todo. Portugal não é capaz de projetar as suas competências e os seus cérebros e as suas pessoas para os lugares onde deve estar. Eu acho que neste momento não temos um diretor-geral, não tenho a certeza. Pelo menos há pouco tempo. Não temos. Campo O último Largo, foi o Mário Campo Largo, foi o último. Campo Largo e agora não há ninguém. Isto não é aceitável, quer dizer, um país como Portugal, que ainda por cima está na Europa há tantos anos, ter menos responsáveis, ter menos gente nas estruturas. Eu estive outro dia a falar com não interessa agora o nome, uma chefe da unidade da União Europeia, aliás, uma diretora, numa comissão, numa direção-geral importante, que me dizia, eu às vezes quero ir buscar portugueses, não há nas listas de espera. Não há porque é que se passa. Eu sei que agora o antigo secretário, já é o antigo, quis fazer isso mais uma vez e não se consegue. Nós vivemos, como portugueses, sem a capacidade de nos impormos. Por isso é muito difícil fazer isso. Quanto ao Luís, um abraço, Luís, e em relação ao que tu perguntaste sobre a Europa, se a Europa está em risco, a comunidade alimentícia, é evidente que sim. Quer dizer, nós vivemos um tempo de grande desafio à unidade europeia. E mais uma vez a pergunta de fundo, e eu terminava com esta questão, e peço desculpa de não conseguir responder ou tocar em todos os pontos, peço muita desculpa, mas de facto é difícil e não há tempo. Mas só para dizer o seguinte, eu volto ao princípio, para dizer, a grande questão é saber se é melhor assim, se é melhor haver uma União Europeia mais flexível, mas ao mesmo tempo mais integrada em alguns pontos. Eu dei o exemplo de uma área que eu conheço bem, que é a cooperação judiciária e policial, onde a Europa de facto está muito desenvolvida. A Procuradoria Europeia é muito interessante como projeto. A Europa tem feito esse caminho, às vezes como resposta a ameaças. Tudo isto aconteceu por causa... O Brexit foi um impulsionador, a questão da Ucrânia foi outro impulsionador, agora, ou seja, a pandemia foi um importante impulsionador de reformas europeias, sempre no sentido de maior integração. Agora, é verdade que as pessoas, neste momento, têm uma percepção da Europa que vai muito, que está muito a ser influenciada, que é muito motivada pelos discursos populistas, e desculpem dizer isto, mas também é outra coisa, a discussão sobre o populismo é uma discussão desgarrada, é como a discussão sobre a imigração, porque confunde imigração, asilo, conceitos que não deviam ser confundidos, e o populismo é a mesma coisa. Nós não podemos confundir populismo com fascismo, não podemos confundir, não quer dizer que não haja populismo fascista, fascistas populistas, mas quem diz isso tem que perceber que o populismo em si mesmo tem uma lógica própria, por exemplo, muito pouco ideológica, etc. Mas é só para dizer que a discussão devia ser colocada no sítio certo. Se calhar os políticos que fazem falta, que o Carlos referia, são aquilo que falta para poder dar resposta e pôr as questões no sítio certo. Eu acho que elas não estão no sítio certo, muito sinceramente. E, portanto, a questão é, precisamos da Europa ou não precisamos? É que se chegarmos à conclusão que não precisamos, vai cada um pelo seu caminho, mas cada um tem que decidir as suas fronteiras, os seus problemas, os jovens deixam de poder circular, os investigadores deixam de poder circular, enfim, e os mais poderosos naturalmente prevalecerão, sendo que são apenas poderosos no plano europeu. E depois há a questão da defesa e o medo com que as pessoas neste momento estão dos guetos. E ainda anteontem estávamos todos a olhar para as televisões e a pensar, o que é que isto quer dizer? 300 mísseis a caminho de Israel. Muito bem. Pronto, e com isto... Pronto, com isto terminamos mais uma sessão. Muito obrigado a todos pela vossa disponibilidade. Acho que foi uma belíssima sessão. Podemos ficar aqui toda a noite, mas obviamente não temos tempo. Pronto, continuamos com os nossos trabalhos. Uma boa semana para todos e estamos em rede como sempre, está bem? Muito obrigado. Obrigado.